Você acredita que há escolhas verdadeiramente livres quando o destino foi escrito milênios antes de você nascer? Meredith Ashford nunca considerou tais filosofias existenciais até o momento em que a agulha de tecer em suas mãos começou a brilhar com uma luz que não deveria existir no quarto de sua avó. Ela tinha 28 anos, vivia uma vida perfeitamente medíocre em um apartamento medíocre em uma cidade medíocre e absolutamente nenhuma razão para acreditar que sangue de bruxa ancestral corria por suas veias. Seus pais a criaram na mentira, na segurança de uma existência comum, longe da verdade que pulsava sob sua pele como um coração que não era dela. Então, Kael veio. Ele foi aparecer no funeral de sua avó com um terno preto que custava mais do que Meredith banhava em um mês, seus olhos cinzento-prata fixos nela com uma intensidade que a fizera tremer. Um tio distante, disseram seus pais, ainda vivos naquela época. Um parente que desejava presenteá-la com um dos artefatos da família. Uma joia antiga que aqueceu contra sua pele como um coração batendo. Naquela noite, quando as primeiras visões começaram, quando o poder dentro dela começou a gritar e a arranhar, ela chamou o número que estava no verso do cartão que ele deixara. Ele respondeu na segunda chamada. E quando ela sussurrou seu nome com desespero e medo, sua resposta foi simples. Você não está sozinha. Nunca foi. Dentro de 6 meses, ele a transformou completamente, não apenas em poderes sobrenaturais que agora fluíam através de suas veias, mas na própria essência de sua existência. Kael a ensinou a abraçar a bruxa que seus pais tentaram sufocar dentro dela. Ele a amou com a intensidade de alguém que havia esperado séculos por encontrá-la. E naquela noite, 3 dias atrás, quando ela pediu que a transformasse completamente, que a tornasse imortal, que a amarrasse a ele através de um ritual que os ligaria pelos próximos 1000 anos, ele não hesitou. Ele simplesmente colocou a faca em suas mãos e sussurrou as palavras antigas que selariam seu destino. Mas sua mãe, Lady Evangeline Nightborn, matriarca do Coven de Obsidiana, não aprova. De fato, ela quer que Meredith morra. E agora que o ritual foi consumado, agora que Meredith pode sentir o próprio Kael pulsando em suas veias como um ritual vivo e respirador, o Coven inteiro, cada bruxa, cada vampiro aliado, cada entidade antiga que ele prometeu proteger, todos os querem mortos, porque a transformação de Meredith criou uma profecia que ninguém esperava, uma que muda tudo. E a mãe de Kael, a mulher que o criou durante 500 anos, finalmente teve uma razão para destruir o filho que sempre a desafiou. Capítulo 1. A dor era impossível. Não era a dor física de um corpo sendo reconstruído de dentro para fora, embora isso estivesse acontecendo também. Era a dor de 2 almas tentando ocupar o mesmo espaço, de identidades colidindo em uma dança de destruição e recriação que não tinha palavras para descrever. Meredith caiu de joelhos no chão de granito negro do Coven, seu corpo convulsionando com poder que sua mortalidade nunca deveria ter suportado. Kael a segurou contra seu peito, seus olhos cor de prata brilhando com poder antigo, enquanto mantinha as palavras de selagem fluindo da boca. Segura em mim, ele sussurrou contra seu cabelo, seu corpo protegendo dela, enquanto a mágica explodia ao seu redor em ondas de cor que queimavam os olhos de qualquer um que observasse por muito tempo. Você está quase lá, quase completa. Mas Meredith não era verdadeiramente inocente nisso. Ela havia assinado seu próprio destino quando pediu a transformação. Ela havia escolhido isso quando sentia o poder dentro de si clamando por mais, mais, sempre mais. Quando os sussurros das antigas bruxas que vieram antes dela começaram a ressonar em seus ouvidos, revelando segredos que nenhuma mortal deveria conhecer. A joia que Kael lhe deu no funeral de sua avó não era apenas um presente, era um chamado. Precisamente calibrado para despertar o que dormia dentro dela. O cristal no centro de sua testa começou a brilhar com uma luz violeta que não combinava com nada que a magia mortal deveria produzir. Kael viu e seu rosto empalideceu ainda mais do que sua natureza vampírica normalmente permitia. Não era assim que deveria ser. O ritual estava funcionando, mas estava funcionando de forma errada.
ou talvez de forma certa, dependia de quem você perguntasse. Kael! A voz cortou através da câmara de transformação como um grito de uma tempestade. Lady Evangeline Nightborn materializa-se nos degraus acima deles, seu cabelo branco como osso caindo como uma série de correntes de prata, seus olhos da cor de vidro fumegado fixos no filho com puro ódio. Você selou sua morte nesta noite. O corpo de Kael se enrijeceu. Ele não soltou Meredith, em vez disso puxou-a mais perto, seu corpo se tornando um escudo vivo. Mãe, disse ele, sua voz ecoando com poder que fez o próprio ar ao seu redor tremeluzar. Você não pode estar aqui, o ritual está em progresso. O ritual está em abominação, respondeu Evangeline, descendo os degraus com passos que pareciam cada batida fazer com que o chão se rachasse. As outras bruxas do Coven seguiam atrás dela, formando uma linha de poder predatório. Não havia amor nos olhos deles, apenas o desejo de ver alguém destruído. Você transformou uma mortal! Você a ligou a você? Com nosso sangue? Com nosso poder? As últimas palavras foram gritadas e o próprio ar respondeu, ondulando como água quente. A câmara de transformação começou a se desintegrar ao seu redor. Meredith, ainda envolvida no fim do ritual, ainda sentindo sua humanidade se despedaçar e reconstruir em algo novo, abriu os olhos. O que ela viu não era a câmara, era mais. Era toda a história do Coven fluindo por trás de suas retinas, uma torrente de memórias e poderes segredos que não eram dela, que não deveriam ser dela. Mas eram, porque Kael tinha colocado tudo nela, tinha selado tudo nela, tinha tornado não apenas seu amor, mas sua herdeira, sua redescoberta, sua maior aposta. A profecia da ponte, ofegou Meredith, as palavras saindo em uma voz que não era inteiramente a sua. Era múltipla, era ecoante, era tudo. Aquela que é metade mortal e metade imortal. Aquela que pode atravessar ambos os lados sem cair. Aquela que será o fim do Coven ou sua redenção. Evangeline empalideceu, literalmente. Seu rosto já pálido se tornou translúcido e por um momento, Meredith vislumbrou a anciã que havia sob a máscara de poder. Você a lê na profecia, sussurrou Evangeline. Não uma pergunta. Você a vê escrita em seus próprios dedos. Eu sou a profecia, respondeu Meredith, sua mão se levantando enquanto Kael a puxava para pé. E enquanto se levantava, o cristal em sua testa explodiu em uma luz que cegou até mesmo os vampiros. Mas antes que a escuridão tomasse tudo, Meredith ouviu Evangeline gritar um comando que faria o Coven inteiro voltar-se contra seu próprio filho. Matem-a agora, ou o Coven cai. Capítulo 2. Eles corriam. Era tudo o que Kael podia pensar enquanto puxava Meredith através dos corredores de pedra negra que formavam o Coven de obsidiana. Atrás deles, as bruxas ancestrais gritavam maldições que faziam com que as paredes ao seu redor começassem a ceder. Meredith, ainda intoxicada pelo ritual, ainda sentindo seu corpo se recalibrando, não conseguia correr direito. Ela cambaleava, seus olhos ainda brilhando com essa luz violeta impossível. Você conhece o caminho para fora? Ela perguntou, ofegante, enquanto ele a arrastava por uma porta lateral. Sim, respondeu Kael, mentindo. Nenhum deles conhecia um caminho para fora. Porque descobrir um caminho para fora significaria deixar para trás tudo o que ele havia construído durante 5 séculos. Significaria admitir derrota. Significaria que sua mãe tinha razão e que ele era completamente incapaz de fazer qualquer coisa certa. Mas então eles apareceram no grande salão do Coven, e Meredith viu algo que Kael não esperava que ela visse. Viu através do véu de magia que mantinha o espaço invisível para outsiders. Viu as galerias secretas. Viu os guardas posicionados em ângulos que só um ser imortal teria reconhecido. Viu, mais importante, a razão pela qual Kael havia trazido sua mãe para dentro do círculo de transformação em primeiro lugar. Você a convidou, sussurrou Meredith, parando subitamente. A mãe foi convidada para interromper o ritual, porque você sabia que ela viria. Você planejou tudo isso. Kael não respondeu, mas a forma como seus ombros endureceram, a forma como sua mão apertou a dela, era confirmação suficiente. Por quê? Perguntou Meredith, raiva explodindo em sua voz ainda não completamente estabilizada.
Por que convidaria sua própria mãe para vir matar-me? Porque a profecia é a única coisa que pode unir o Coven contra ela, respondeu uma voz do topo da escada. Uma voz que Meredith reconheceu porque podia sentir o sangue dele em sua própria corrente sanguínea agora, seu irmão mais velho. Lyrian, o herdeiro do Coven, o príncipe que tinha estado esperando pacientemente 5 séculos para que Kael cometesse um erro exatamente assim. Você está me dizendo, continuou Lyrian, descendo com passos medidos, que você conhecia sobre a profecia, que você sabia que se a encontrasse e a transformasse, mudaria toda a estrutura do poder do Coven? Eu sabia que haveria uma chance, respondeu Kael, posicionando Meredith atrás de si. Uma chance de que a profecia pudesse ser a alavanca que finalmente destituísse nossa mãe do trono, que ela ocupou por muito tempo. Uma chance de que alguém novo, alguém melhor pudesse ascender. Você a planejou conseguir ferida, sussurrou Meredith, compreensão caindo como uma pedra em seu peito. Você planejou que ela emergisse com poder o suficiente para desafiar Lady Evangeline, mas não o suficiente para sobreviver ao desafio. Você planejou que ela morresse para você. O olhar de Kael encontrou o seu e havia remorso ali, genuíno e puro. Sim, disse ele. Mas então você acordou na noite do funeral de sua avó. Seus poderes explodiram mais rápido do que calculei. E quando você pediu a transformação, quando você pediu para ser imortal, ele sacudiu a cabeça. Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com a verdade. E a verdade é que eu não consigo imaginar um mundo no qual você morre, Meredith, nem mesmo um mundo onde o Coven cai. Lyrian riu, um som que parecia cristal quebrando. Como é tocante! O príncipe menor finalmente mostra suas verdadeiras cores, apaixonado por uma mortal que ele estava planejando sacrificar há meses. Não há ninguém aqui que acredite que Kael fez isso totalmente para o Coven, disse uma voz atrás deles. Uma bruxa que Meredith não reconhecia, com cabelos grisalhos e olhos queimados pela mágica. Há um coração no peito dele, Lyrian, e você o conhece. Talvez seja por isso que você quer vê-lo morrer tão desesperadamente. O confronto entre Lyrian e a bruxa desviou a atenção de Kael por exatamente 1 segundo. E foi naquele segundo que Evangeline desceu como um abutre, seu poder puro se desenrolando em ondas que fizeram Meredith cair de joelhos novamente. A magia dela era diferente da qualquer coisa que Meredith tinha sentido até então. Era velha, era primordial. Era a magia de uma mulher que havia existido antes da civilização, que havia visto impérios cair e ressurgir. Matem-no, ordenou Evangeline, sua voz deixando claro que ela não estava mais oferecendo execução para Meredith. Ela queria ambos mortos. Matem ambos agora, ou o Coven cai em guerra civil. Capítulo 3. Meredith nunca soube que tinha a capacidade de gritar como aquilo. A gritaria que saiu dela não era humana, não era bruxa. Era algo entre, algo que é resultado da fusão de 2 tipos de poder que nunca foram destinados a se encontrar. E quando aquele grito explodiu, toda criatura em um raio de várias quadras o ouviu. Vampiros acordaram em seus leitos de repouso. Lobisomens que vagavam pela noite se encolheram contra o som. Bruxas em toda a cidade sentiram como se uma corda tivesse sido amarrada ao redor de seus corações. A câmara do Coven começou a se desintegrar, não de forma dramática e explosiva, mas de forma lenta e terrível, como o corpo de algo morrendo, cada pedra desmontando-se e se tornando pó. Kael a pegou e a puxou contra seu peito, seus braços formando uma gaiola que poderia possivelmente mantê-la segura. Você é muito poderosa, ofegou Evangeline. Seu rosto contorcido não de ódio, mas de medo. Puro medo. Muito rápido. Você não pode controlar isso. Você destruirá tudo. Então talvez tudo mereça ser destruído, respondeu Meredith. E Kael sentiu o aperto em seu coração, porque ela realmente acreditava. Ela realmente acreditava que o Coven, que o mundo paranormal, tudo, merecia ser reduzido a cinzas, porque foi construído sobre os ossos de pessoas como ela, pessoas que foram destinadas para o sacrifício. Lyrian formou os gestos de um contrafeitiço, suas mãos se movendo rápido, mas não rápido o suficiente. O poder de Merida o golpeou como um carro de carga, e ele foi arremessado pela câmara, seu corpo se partindo contra a parede com um som que fez até Evangeline empalidecer.
Matem-a, gritou a matriarca novamente. Matem-a ou estou morta por suas mãos, cada um de vocês. As outras bruxas avançaram, mas Kael se posicionou entre elas e Meredith, seu próprio poder começando a emergir, séculos de domínio de magia vampírica se desenrolando. O confronto foi breve e violento, duas forças colidirem em um espaço que nunca foi projetado para conter tanta energia. Quando a poeira se assentou, havia apenas silêncio. Kael estava em pé, ofegante, com sangue escorrendo de um corte em sua têmpora. Meredith ainda estava em seus braços, seu corpo tremendo com o poder que não conseguia conter completamente. E em volta deles, espalhadas pela câmara, estavam os corpos das bruxas que tentaram impedir seu escape. Mas havia algo pior do que o cenário da violência. Havia uma marca em seus corpos, uma marca que Meredith reconhecia da visão de poder proibido que havia tido durante o ritual. Não era morte, era algo mais complicado. Era transformação, era selar. "O que você fez com elas?" perguntou Evangeline, sua voz agora apenas um sussurro. "Eu as selei", respondeu Meredith, embora não tivesse nenhuma memória consciente de fazer tal coisa. Seu poder, sua imortalidade, seus vínculos com o Coven, tudo lacrado por 1000 anos ou até que alguém encontre um disselador. "Uma magia de ligação que nenhuma bruxa viva conseguiria quebrar", murmurou Evangeline. "Uma magia que nem mesmo eu poderia quebrar." Seus olhos se encontraram com os de Kael, e havia algo ali que ele não esperava. Não era ódio, era remorso. "Você construiu a bomba perfeita, meu filho, e você a acendeu, sabendo exatamente o que aconteceria." "Não", respondeu Kael, sua voz traindo-o com uma nota de incerteza. "Eu não..." Mas ele estava mentindo, e ambos sabiam. Capítulo 4. 3 dias. Meredith teve 3 dias de relativa paz antes do Coven inteiro se voltar contra eles abertamente. 3 dias nos quais ela e Kael se esconderam em um apartamento sobre uma livraria no lado menos frequentado da cidade, cercados por livros que contavam histórias de guerra e poder e magia antiga. 3 dias para que Meredith começasse a entender exatamente o que havia se tornado. Ela podia ouvir o coração de Kael batendo mesmo quando estava em outro cômodo. Podia sentir seus sentimentos pulsando através da conexão que o ritual havia criado. Quando ele tinha medo, ela tinha medo. Quando ele amava, ela amava. E quando ele duvidava, como estava fazendo agora, sentado na beira da cama em silêncio absoluto, ela sentia como se parte dela própria estivesse se desintegrando. "Nós precisamos ir embora", disse Meredith, não pela primeira vez. "Apenas nós dois. Vamos para algum lugar onde eles não conseguem nos encontrar. Um lugar onde posso aprender a controlar isso sem matar ninguém." "Não há tal lugar", respondeu Kael, sua voz monótona. "O Coven tem ramificações em todo o mundo. E agora que você fechou o poder de tantas bruxas, há aqueles que gostariam de fazer experiências com você. Vampiros antigos que poderiam usar seu poder. Lobisomens que veriam você como uma ameaça. Caçadores de sobrenatural que interpretariam sua existência como heresia." Meredith se sentou ao lado dele, sua mão encontrando a sua. O calor dele se combinava, criando uma sensação que era confortável e assustadora ao mesmo tempo. "Então o que fazemos?" "Nós voltamos", disse uma voz do outro lado da janela. Uma voz feminina que Kael reconheceu imediatamente, porque era ecoada em seus próprios genes, em sua própria estrutura óssea. Evangeline materializou-se na janela como se o vidro não existisse, seus olhos agora brandos. "Se você se aproximar de novo, eu vou queimá-la", ameaçou Meredith, seu poder subindo sob sua pele, pronto para explodir. "Você não vai", respondeu Evangeline, entrando no apartamento com passos medidos. "Porque você finalmente entendeu o mesmo que levou séculos para entender. Poder sem propósito é apenas destruição. E você não quer ser apenas destruição, Meredith. Você quer ser redenção." Kael se levantou, colocando-se entre a mãe e a amante. "Você veio para matá-la." "Sim", disse Evangeline simplesmente. "Fui instruída pelo conselho do Coven para vir aqui e retirar a profecia de circulação antes que pudesse ser usada contra nós. Mas nós dois sabemos que tal coisa é impossível agora."
Evangeline caminhou até a estante mais próxima, seus dedos traçando os volumes sobre história paranormal. Você não fez um ritual de transformação simples, Kael. Você fez um ritual de ascensão. Você a preparou para ser uma ponte, exatamente como a profecia predisse. E isso significa que em alguns anos, talvez menos, ela será mais poderosa do que qualquer um de nós. Então você gostaria de matar agora enquanto ainda é possível, disse Meredith. Sua mão apertando a de Kael. Evangeline se virou e por primeira vez Meredith viu o cansaço por baixo do poder. Viu uma mulher antiga que havia carregado o peso de um coven inteiro por muito tempo demais. Não, disse ela. Eu gostaria de oferecer um acordo. Você retorna ao coven, você aceita o treinamento necessário para controlar seu poder e, em troca, eu convoco uma trégua entre todos aqueles que foram designados para matar você. O coven, certos vampiros antigos, até alguns dos caçadores de sobrenatural mais razoáveis. E qual é a armadilha? Perguntou Kael, porque havia sempre uma armadilha. Você renuncia aos seus direitos de herança, respondeu Evangeline, e havia pesar em sua voz. Você renuncia à liderança potencial do coven. Você renuncia a qualquer reivindicação de poder político. Você simplesmente fica. Ajuda Meredith a crescer, protege-a quando eu não posso e deixa aqueles mais sábios do que você guiarem o coven para o futuro. Meredith e Kael trocaram olhares. O sacrifício era enorme. O futuro que Kael havia sempre imaginado, o trono que deveria ser seu por nascimento, se foi. Mas olhando para Meredith, olhando para o brilho em seus olhos e entendendo que ela precisava dele para sobreviver aos próximos anos, Kael assentiu. Se você está blefando, se essa é uma armadilha, começou Kael. Então você destruirá o coven para se vingar, terminou Evangeline. Sim, eu sei. É por isso que estou oferecendo sinceramente. É por isso que estou aqui sozinha, sem guardas, sem proteção paranormal. É por isso que estou me tornando a pessoa que finalmente entendo que sempre deveria ter sido, uma mãe disposta a renunciar tudo para proteger seu filho. Capítulo 5. Mas Evangeline não estava sozinha naquela noite, e ela não estava sendo inteiramente sincera. Enquanto ela oferecia seu acordo, enquanto Kael e Meredith a ouviam com uma mistura de esperança e ceticismo, outras coisas estavam se movendo no mundo paranormal, coisas que nenhum deles tinha poder para controlar. Lyrian, ainda vivo apesar de ter sido atingido pelo poder de Meredith, havia rastreado ambos até o apartamento. Ele chegou horas após Evangeline ter partido, apenas para encontrar o casal em um abraço, Meredith sussurrando promessas de controle de poder e Kael sussurrando devoluções de amor infinito. O ódio que eclodiu no peito de Lyrian foi tão puro e ardente que ele quase cometeu o erro de atacar ali. Quase. Mas então ele ouviu uma batida na porta e uma voz que congelou o sangue de todos. A voz pertencia a Isabella Thorne, a rainha do sínodo dos caçadores de sobrenatural. Uma mulher que Kael não tinha visto em 300 anos. Uma mulher que o havia amado quando ele ainda era meio humano, meio vampiro. Uma criatura que não sabia para qual lado pertencia. Uma mulher que Kael havia deixado para trás quando finalmente aceitou sua natureza vampírica inteiramente. Olá, Kael, disse Isabella quando a porta se abriu. Recebi uma correspondência interessante informando que sua nova amante tinha laçado várias bruxas de forma permanente e irreversível. Imaginei que eu viria pessoalmente para investigar. Meredith sentiu o gelo descer pela espinha de Kael através de seu vínculo. Sentiu o medo e a vergonha misturados em sua mente. Sentiu culpa, tanta culpa que quase sufocava. Ela foi em defesa própria, começou Kael, mas Isabella levantou a mão. Você não compreende por que estou aqui, não é? Perguntou Isabella, seus olhos movendo-se entre Kael e Meredith com avaliação clínica. Eu não vim para matá-la. Eu vim porque recebi uma mensagem de seu próprio coven, Meredith. Uma mensagem de uma bruxa chamada Selene, que disse que Kael a planejou para a transformação desde o início, que a profecia não era um acidente, que tudo foi parte de uma conspiração muito maior. Meredith olhou para Kael e uma dúvida que ela havia enterrado começou a crescer novamente. O que ela quer dizer com conspiração muito maior? Nada, respondeu Kael muito rápido. Selene sempre odiou a perspectiva de você, odiava a ideia de mudança no coven.
Mas Isabela abriu uma carta que chiava com poder mágico, e leu em voz alta. Kael Nightborn não agiu sozinho. A profecia da ponte não era destinada para colocar Meredith em poder. Era destinada para colocá-la como isca, como instrumento, como a chave para desbloquear os selos antigos que mantêm as primeiras criaturas seladas sobre a Terra. Com o poder dela, com o poder híbrido que flui em suas veias, eles podem ser libertos. E quando forem, o mundo paranormal como conhecemos deixará de existir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meredith sentiu cada gota de esperança que tinha se evaporar como orvalho sobre o sol. "Você planejou tudo isso?" perguntou ela a Kael, sua voz pequena. "Você a transformou para me tornar a chave para alguma guerra que você planejou há séculos?" "Não", respondeu Kael, mas havia hesitação em seus olhos. Havia dúvida, havia sombra de segredos muito antigos. Lirian, que havia estado observando da escuridão, finalmente se moveu. Seus poderes, ainda enfraquecidos pela maldição de Meredith, se desenrolaram enquanto ele se materializava entre eles todos. "Você sempre foi um pateta, irmão", disse ele, sua voz destilando desprezo. "Entretecendo histórias sobre redenção e amor, quando você era apenas uma ferramenta sendo manipulada pelo Conselho Antigo. Pensava que poderia fazer as coisas de forma diferente. Pensava que o amor vencia a política. Como você estava errado." Capítulo 6. Evangeline havia mentido. Ou, mais precisamente, Evangeline havia deixado de contar a verdade. E enquanto Kael encarava seu irmão e Meredith processava o alcance completo da conspiração em que havia sido envolvida, a matriarca do Coven estava reunida com uma entidade que nenhuma criatura vivente deveria encontrar. Beneath, sob toda a camada de poder paranormal que mantinha o mundo unido, havia uma câmara. Uma câmara que ninguém no Coven contemporâneo realmente reconhecia. Uma câmara onde os primeiros poderes dormiam, presos por laços mágicos tão antigos que a própria matéria tinha esquecido que eles existiam. E Evangeline estava lá para libertá-los. Não porque ela quisesse, mas porque havia acordado um acordo muito tempo atrás, antes de Kael nascer, antes de Lirian nascer, antes de qualquer um dos líderes atuais do Coven chegar ao poder. Evangeline havia feito um trato com as primeiras criaturas. Em troca de sua libertação, em troca de sua ressurreição na Era Moderna, a matriarca receberia o poder para governar indefinidamente, para se tornar imortal da maneira mais literal possível, para ascender além do Coven e se tornar um deus entre criaturas. E a chave para todo o acordo? Meredith. Sempre Meredith. "Está pronta?" perguntou uma voz que parecia surgir de múltiplas direções ao mesmo tempo. A voz de uma entidade que havia dormido por 10.000 anos. "Quase", respondeu Evangeline, e seu coração movia-se pesadamente com culpa e determinação. A profecia é forte nela. O poder híbrido ainda está se estabilizando, mas quando o fizer, quando ela finalmente compreender toda a extensão de sua capacidade, a barreira selará e cairá como se fosse feita de vidro. "E seu filho?" "Kael, que se posicionou contra você", perguntou a criatura. "É uma complicação", admitiu Evangeline. "Mas complicações podem ser gerenciadas." Naquele momento, a 10 andares acima, Meredith estava tendo um vislumbre. Um vislumbre que não deveria ser possível, que não havia vindo de qualquer treinamento ou instrução. Um vislumbre que surgiu da natureza híbrida de seu poder, daquela ponte entre mundos que ela tinha se tornado. Ela viu Evangeline em uma câmara subterrânea, viu as cordas de poder que prendiam as criaturas antigas, viu o momento em que aquela matriarca havia assinado o acordo que faria de Meredith escrava. E Meredith desabou. "Não", sussurrou ela, negação total em sua voz. "Não, não, não." Kael a pegou, seu corpo tentando sustentá-la enquanto ela se desintegrava emocionalmente. "O que está acontecendo, Meredith? Fale comigo. O que você viu?" "Tudo", respondeu ela, suas mãos tremendo enquanto ela reconectava ao apartamento, ao presente, ao momento. Sua mãe, o conselho antigo, a profecia. Tudo foi construído para me tornar uma chave que abrirá as prisões das primeiras criaturas. O rosto de Kael se endureceu e, através de seu vínculo, Meredith sentiu a verdade registrando. Ele sabia.
Alguma parte dele, uma parte que havia estado compartilhando informação através de seu vínculo, estava ciente de tudo. Talvez não conscientemente, talvez enterrado muito profundo sob coisas que ele preferisse não examinar, mas ele sabia. Você soube desde o início, sussurrou Meredith, e foi uma acusação que quebrou ambos. Eu não, começou Kael, mas ela cortou ele. Não minta, não agora. Você sempre soube que sua mãe tinha um plano. Você sempre soube que a profecia tinha mais camadas do que você estava contando. Você sempre soube, e você me transformou de qualquer jeito, por quê? Meredith pausou, processando a lógica dele através de seu vínculo. Porque você pensou que poderia me proteger. Você pensou que se você me amarrasse a você, se você a tornasse sua responsabilidade, sua mãe não poderia usá-la contra você. Que se você a amasse forte o suficiente, você pudesse mudar o destino. Sim, respondeu Kael, sua voz quebrando. Porque eu a amo. E porque odeio minha mãe. E porque sempre esteve tudo tão emaranhado que eu não conseguia distinguir entre salvar você e ganhar contra ela. E então você acordou naquela noite no funeral e tudo ficou real. E você era tão forte, tão brilhante, tão você, que eu esqueço completamente o que havia planejado. Mas Lyrian, que havia estado observando toda essa troca emocional com desdém, finalmente agiu. Seu poder ainda fraco, ainda comprometido pela maldição de Meredith, mas ainda suficiente. Ele tocou a fronte de Kael e passou informação. Informação que Kael havia estado torcendo mentalmente para evitar. A verdade sobre o pacto entre Evangeline e os primeiros. A verdade sobre o que libertá-lo significaria. A verdade sobre o que Meredith realmente era. Não apenas uma chave, uma ponte para a libertação. Um sacrifício vivo. Capítulo 7. A câmara subterrânea explodiu com poder quando Meredith a entrou. Não porque ela houvesse sido convocada, mas porque agora ela entendia. Porque agora o vislumbre completo havia chegado, e com ele a compreensão total de sua natureza e propósito. E ela recusava. Evangeline estava lá, em pé diante dos primeiros selos, seus olhos brilhando com antecipação de poder iminente. Junto com ela estava meia dúzia de líderes do Coven, bruxas ancestrais que haviam concordado com o trato. E vendo a mãe ao lado dos homens e mulheres que haviam planejado seu sacrifício, vendo a extensão completa da conspiração, Meredith entendeu algo que mudaria tudo. Evangeline a amava. No fundo, sob toda a culpa e o poder e a necessidade de sobrevivência, Evangeline a amava. E era precisamente por isso que a matriarca havia concordado com o sacrifício, porque acreditava que libertando os primeiros, ascendendo ao poder de um Deus, ela poderia reescrever as próprias regras que mantinham Meredith presa no papel que a profecia havia escrito. Você me deveria ter deixado ignorante, disse Meredith, sua voz ecoando pela câmara. Você deveria ter me deixado acreditar na mentira. Sim, respondeu Evangeline, deveria ter. Mas você é muito forte e muito perspicaz e muito amar meu filho para permanecer cega. Os primeiros selos começaram a rachar quando Meredith colocou as mãos sobre eles. Não porque ela estivesse tentando libertá-los, mas porque o contato entre seu poder híbrido e a magia ancestral criou uma ressonância que nenhum de seus criadores havia previsto. O poder dos primeiros começou a fluir, não em uma libertação total, mas em uma incorporação, em uma fusão. Kael sentiu antes de ver, sentiu através de seu vínculo enquanto Meredith se tornava algo impossível. Uma mulher que continha o poder de 10.000 anos de magia anciã em uma forma jovem. Uma criatura que era tanto humana, quanto vampira, quanto bruxa, quanto algo mais. Algo que os antigos textos chamavam de ponte viva. Uma entidade que poderia andar entre mundos e reescrever as próprias regras do poder paranormal. E ela usou tudo para se recusar. Não recusou ficar com Kael, recusou ser sacrificada, recusou ser a chave para a libertação dos primeiros, recusou deixar que Evangeline a sacrificasse por amor ou por poder. Eu sou minha própria profecia, declarou Meredith, seu poder expandindo para preencher a câmara, para preencher toda a estrutura do Coven acima dela. Eu não sou uma ponte, eu sou uma barreira e vou selar tudo, todos vocês, se necessário. Você não pode, sussurrou Evangeline, compreendendo que o acordo havia desaparecido, que o futuro que ela havia planejado havia se evaporado. Você não pode selar sua própria mãe, Kael.
Escolha seu lado, disse Meredith a Kael, e foi o teste final. Kael olhou para a mãe que o criara, que o havia preparado para o poder, que havia conspirado para escravizar o único ser que ele realmente amava. E então olhou para Meredith, para a mulher cujo poder rivaliza com o seu próprio, para a entidade que poderia salvar ou destruir tudo que ele conhecia. Ele escolheu Meredith. Os primeiros selos foram reforçados, permaneceriam selados por mais 10.000 anos, sua libertação adiada, seu poder contido. Evangeline foi presa em uma dimensão entre mundos, onde ela poderia permanecer por uma eternidade, sendo consumida por uma culpa que era tanto punição quanto misericórdia. Lyrian foi marcado com a mesma maldição que havia tentado impor em Meredith, seu poder lacrado por séculos. E o Coven? O Coven se dividiu. Metade seguiu as bruxas que sobreviveram, aquelas que compreenderam que um novo caminho poderia começar. Metade tentou resistir, tentou manter o poder antigo, tentou lutar contra o futuro. E no confronto entre eles, Kael e Meredith se posicionaram não como líderes, mas como guardiões. Como os seres que manutencionavam o equilíbrio entre o paranormal e o humano. A vitória, se você poderia chamá-la assim, veio com um preço. Meredith não conseguia retornar totalmente à humanidade. Kael não conseguia retornar ao isolamento vampírico. Ambos foram marcados por essa noite, mudados permanentemente pela magia que fluíra entre eles. E enquanto tudo isso se desenrolava, enquanto o mundo paranormal se reorganizava, outro detalhe se tornou claro. Evangeline, mesmo selada em seu entremundos pessoal, ainda havia mantido o bastante de poder para deixar uma mensagem. Uma mensagem que Meredith encontrou quando procurava no Coven pela nada. Você acha que venceu. Você acha que selou os primeiros e redescobriu o mundo paranormal. Mas aqueles de nós que conspiramos por você não aceitarão isso. Os vampiros antigos estão reunindo seus poderes. Os caçadores de sobrenatural estão formando aliança. E há algo despertando nas profundezas do oceano que nenhum de nós estava preparado para confrontar. Você e Kael, vocês dois apenas venceram a primeira batalha. A guerra, minha filha, está apenas começando. Meredith olhou para Kael, viu o mesmo reconhecimento nos olhos dele. Eles haviam sacrificado tanto, haviam dado tudo o que tinham para vencer uma única noite. E havia mais chegando, havia sempre mais. Mas enquanto ela ficava ali, com a mão de Kael segurando a sua, sentindo o bater de seu coração através de seu vínculo, compreendendo que sempre haveria uma próxima batalha, Meredith permitiu um pequeno sorriso, porque desta vez ela enfrentaria o futuro não como uma chave, não como um sacrifício, mas como exatamente o que ela havia se tornado, um sobrevivente, uma guerreira, uma ponte entre dois mundos que aprendeu a ficar de pé por conta própria. Se você gostou dessa história, comente abaixo se quer a segunda parte dessa emocionante narrativa. Aproveite e deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o episódio 2, A Mãe Selada e o que ela planeja do outro lado. Sua opinião importa. Deixe nos comentários. Quem você acha que será o próximo inimigo? Os vampiros antigos ou algo do oceano? Você pensa que Evangeline conseguirá se libertar do seu selamento? Meredith e Kael conseguem sobreviver ao que vem a seguir? Até a próxima aventura nas sombras!